Pessoal, tudo bem aí? Estou aqui próximo a um local famoso para quem é de Mogi Guaçu e curte sexta-feira numa feira noturna. Atrás de mim aqui fica a região da feira noturna. Todas as sextas-feiras tem presença de barracas gastronômicas, food trucks, tem as barracas normais. Só que aqui você não vai comprar um quilo de tomate, você não vai comprar alface, couve. Aqui é para você tomar uma cervejinha, petiscar, churrasco, comer frango frito, carne de porco. Aí você pode comer um churrasco de porco, um sanduíche de porco, torresmo também, frango também. Não é aqueles chicken, aquelas marcas caras, mas são produtos feitos por comerciantes aqui de Mogi Guaçu. E aqui hoje, acredito que no Brasil, em grande parte, está bastante quente. Deu uma subida rápida de temperatura de uma hora para outra. Nós estamos vivendo aí momentos de mudanças climáticas. Então, nós somos aquela geração que vai sofrer a passagem. Nós somos a geração que vai perceber o que era o mundo, o clima mundial em uma determinada época, que você tinha mais ou menos todas as estações mais ou menos definidas, até o momento que você vê uma gangorra, e aí você não sabe se amanhã pode fazer um frio, porque ainda não acabou o nosso inverno, ou amanhã pode estar bem mais quente do que hoje. Infelizmente, isso tem causado transtornos para todo mundo, porque o ar está rarefeito, diminuiu a quantidade de água na atmosfera, e tem algumas pessoas também que não sei o que tem na cabeça, coisa boa não deve ser, e acaba fazendo algumas besteiras como tacar fogo. E nós tivemos aqui em Mogi Guaçu momentos terríveis de queimadas urbanas, e às vezes essas queimadas também acontecem em regiões que tem lixo jogado. Aí você imagine aquele ambiente seco, aonde está a vegetação estorricada já pela luz solar, pela desidratação, e aí uma criatura pega, taca fogo, e tem lá um monte de produto que é jogado inadequadamente pela população, que ao invés de separar algum lixo, ou então levar para algum lugar para ter uma disposição regular, ou então deixar lixo para o lixeiro levar, ele prefere jogar lá num terreno baldio, e depois causa esse monte de transtorno para a gente. Além de ter dengue, daqui a pouco começa a chover, não sei como que vai ser, quando que vai começar a chover, mas se começar a chover, com esse calor todo aí, certamente nós vamos ter maternidades e maternidade de dengue funcionando aí 24 horas depois. Novidades, como eu coloquei no título, é que a feira ela já tem mais de um ano de funcionamento, e antigamente, quem conhece a feira, se precisasse querer ir no banheiro, usavam banheiros químicos. Os banheiros eram espalhados do começo, no meio e na outra ponta. Geralmente nas pontas e no meio tinha
banheiro químico. Agora foi inaugurado recentemente, semana passada. Por isso que quando eu estava fazendo a live já tinha acontecido a inauguração, só que eu não estava sabendo. Então eu não comentei isso com vocês semana passada. Parece que foi uma doação aí, grupo de pessoas, empresários, e que agora você tem banheiro para PCD. Então vai ter esse banheiro para PCD, tem fraldários, então pai, mãe que tem criança, bebezinho, que precisa trocar as fraldas, tem banheiro geralmente para isso, né? Para fazer as trocas das fraldas. E tem os banheiros masculino e feminino. Dessa forma, nós estamos numa feira noturna, onde tem a praça de alimentação, um monte de mesa branca lá, cadeira de plástico, tudo limpinho, tudo perfumado. E também agora a gente tem um banheiro de shopping. A gente tem banheiro de shopping aqui. Então, pessoal que quiser vir para a feira noturna vai ter mais conforto. E segundo dizem, acresceu uma quantidade a mais de feirantes. Dessa forma, a feira ela ganhou outros profissionais que estão também trabalhando na questão gastronômica. Aqui perto era o antigo 26º Batalhão e também tem aqui a Secretaria de Assistência Social como referência. E aonde eu estou aqui é um local histórico, porque aqui era os trilhos, por onde passavam os trilhos da Mogiana, que era a antiga estrada de ferro que vinha lá de São Paulo e deixava o pessoal lá em Uberlândia, Beraba, sabe? Então aqui é um local histórico também, então você não vem só no local periférico de Mogi Guaçu, você vem numa região que tem histórias. Também, gente, passei essa semana participando de atividades relacionadas à questão da preservação do patrimônio cultural e histórico. Tiveram 2 palestras noturnas na terça e na quarta-feira. Foram palestras que, para mim, nossa, trouxeram muitos conhecimentos e também aquelas informações me tiraram algumas angústias e talvez me deram orientações de como direcionar alguns projetos que eu falava para mim mesmo. Nossa, mas parece que tá difícil sair. E nessa hora eu vejo quanto que é importante estar estudando, participando de palestras, mesmo porque eu sou artista, mas eu não sou da área que trabalha com preservação ou restauração ou conservação de bens públicos, de patrimônio. Então, se me falarem assim, vai lá reformar um museu tal, eu não sei como fazer isso. Se eu for mexer lá, pegar o material lá, eu já nem sei que material que eu vou pegar. E também nem sei como fazer a pintura certa, como encontrar a técnica que foi feita antigamente, tentar imitar a técnica e aí tentar reproduzir a técnica para eu recuperar um patrimônio histórico. E Mogi Guaçu, como eu já acabei de falar, eu estou num lugar que era um local que passava trem. E Mogi Guaçu, por exemplo, pela extensão do município, que o município é grande, ele ganhou várias estações de trem. Uma, por exemplo, eu sempre mostro aqui, que é a estação central de Mogi Guaçu. Inclusive, meu avô
José Pedro de Andrade, meu avô materno, ele trabalhou na estação central de Mogi Guaçu. Quando ele mudou de Cristiano Osório, que fica ali em Santo Antônio de Posse, ele pediu transferência para a estação aqui de Mogi Guaçu, e aqui ele se aposentou e morreu, e a família dele cresceu, se formou tudo aqui, porque os meus pais, minha mãe, meus tios, eles eram bem pequenos. Então aqui eles puderam estudar, puderam trabalhar, se aposentaram. Alguns morreram, inclusive minha mãe faleceu, e alguns estão vivos. Então quem segue aqui o meu canal aqui no Face, no Instagram, no YouTube, já deve ter visto aí eu junto com os meus parentes. Então foi importante eu ter assistido. Foi a 5ª semana, então quer dizer que já são 5 anos em que esse tema do patrimônio histórico e cultural de Mogi Guaçu é discutido nesta época. E inclusive foi um projeto vindo da sociedade civil. Era uma proposta que alguns alunos da professora Ionara, lá do SESI, apresentaram para a Câmara, e a Câmara aprovou, e hoje nós temos uma semana de patrimônio. O que mostra o quanto que é importante a gente ter essa possibilidade de apresentar projetos, de ir atrás dos nossos direitos e também nos nossos deveres. Por exemplo, eu sou responsável por cuidar do meu lixo. Não é você que está assistindo aí que tem que ir na minha casa e pegar o meu lixo lá. Eu tenho que saber que tal dia da semana vai lá o lixeiro, então eu tenho que preparar o lixo adequadamente para o caminhão do lixo, quando passar, levar embora. Pessoal, também outra novidade é que em 27 de setembro, que vai ser o mês que vem, vai começar já a primavera. No dia 23 de setembro, se eu não me engano, é a primavera, mas também é o dia do Rio Mogi Guaçu. Para comemorar as duas coisas, nós vamos fazer, eu estou falando nós, eu estou falando eu, mais um conjunto de amigos que estamos reunindo e estamos organizando o Festival das Águas. Então esse Festival das Águas será no restaurante Museu Areca Bambu, que fica no início da Rua Paula Bueno, se não me engano, 526. Nesse dia, a partir das 15 horas, vai ter a banda Santa Terezinha se apresentando. Eu também vou estar apresentando. Angélica Urbano, também atriz, contadora, ela é escritora, arte educadora. Vai estar a Silvia Modena Martini, que vai falar um pouco do histórico de Mogi Guaçu. E a Silvia, ela tem um material assim quase que exclusivo sobre a história de Mogi Guaçu. E, infelizmente, muita gente não tem contato com esse material, e eu tive a felicidade de ter esse contato com o material quando eu encontrei com a Silvia na faculdade, que ela estava fazendo mestrado e eu estava começando meu curso de graduação. Então, não perca, Silvia Modena Martini. Aí o Diego Casagrande, ele tem o projeto, né, da canoata,
ele é um amante do Rio Mogi Guaçu, ele promove também, né, passeios de barco. Ele também vai comentar um pouco sobre essa questão dessa relação dele com o Rio Mogi Guaçu. Tudo que ele conhece de Mogi Guaçu ele não vai contar porque não vai dar tempo, mas vai ser interessante tudo que ele passar dessa experiência dele, muito orgânica e espiritual com o Rio Mogi Guaçu. Outra pessoa também que tem essa relação orgânica e espiritual com o Rio Mogi Guaçu é o meu amigo também, Jean Canato. E o Jean há muitos anos, né, tem trabalhado a questão da proteção do Rio Mogi Guaçu. Então, gente, aproveite que vai ter gente falando. Também vamos ter algumas pessoas da Congada e também da Folia de Reis, que vai trazer um pouco dessa questão da representatividade e também da resistência do povo negro através da cultura que é tão característico do povo africano e que foi repassado para as gerações, que foi passado para outra, que para outra e para outra. E hoje é o seu Jair, que é o mestre da Congada. Ele e a família dele basicamente tem trazido nas costas essa tradição. Também tem o pessoal do Areca, que tem que agradecer, né, a Lívia, o Marcos, porque eu e a Angélica nós fomos conversar, mas eles também poderiam recusar, né, a não aceitar o projeto. E eles aceitaram e também apoiaram a gente também na consolidação do projeto. Então, Marcos e Lívia, minha gratidão e pela paciência que vocês estão tendo comigo. Eu não digo pelos outros porque eu estou falando comigo mesmo. Estou falando de mim com vocês. E também tem o pessoal da banda, né, Santa Terezinha, que é um projeto também maravilhoso. Eu já comentei com vocês de outra banda que tem, né, uma corporação musical chamada Marcos Vedovelo, que é secular, mas tem a banda Santa Terezinha, que funciona no Caique de Mogi Guaçu, que fica também numa região periférica. Certamente, gente, essa banda ela supre uma necessidade cultural e artística que com certeza o poder público não está fazendo lá. E graças a Deus, pelo que eu sei, né, a banda tem conseguido apoio. E aí tem o Josué, né, o Serginho, que são os responsáveis artísticos, né, os regentes. Então nós vamos ter também a apresentação da banda. E também teremos a Lígia Franco, né, que vai estar conosco, nos direcionando durante a projeção do documentário que eu também participei, os discursos do Mogi Guaçu. E nesses discursos foram convidados algumas pessoas aqui da cidade de Mogi Guaçu que nasceram na cidade e por motivos diferentes, razões assim que só Deus explica, essas pessoas tiveram relações e mantêm relações com o Rio Mogi Guaçu. E nesse documentário eles puderam comentar um pouco quais são essas relações, quando era lá no passado e o que eles pensam para o futuro. Já que, como diz o Jean Canato, né, que vai estar lá, o nosso maior patrimônio ambiental é o Rio Mogi Guaçu. Então eu estou até falando bastante aqui. Infelizmente eu não bebi água e também não trouxe uma garrafinha d'água, eu tinha que estar carregando, porque agora a temperatura ela deu uma esquentada. Então com certeza eu vou tomar um suco, alguma coisa aqui. Então, gente, marca aí 27 de setembro lá no Museu Restaurante Areca Bambu, a partir das 15 horas, Festival
das Águas. Gente, eu acho que eu falei demais, pensei que eu não ia falar nada hoje, mas fui lembrando. Eu fui também hoje visitar o Cadastro Único de Mogi Guaçu. No Cadastro Único, as pessoas que querem e precisam de um apoio para conseguir um benefício do governo federal, Bolsa Família, LOAS, BPC, eles têm que estar indo numa sede do Cadastro Único, que fica na rua Santa Júlia, que eu acredito que é o número 111, que fica paralelo à rua São José, que é uma rua famosa aqui de Mogi Guaçu. E nos últimos tempos houve todo um processo de readequação do espaço para atender melhor a população que vai lá. Mogi Guaçu não é uma cidadezinha pequena, hoje é uma cidade de porte médio, ela tem 160 mil habitantes, então você imagina quantas pessoas devem ser atendidas e também deverão ser atendidas. E se você não tem espaço, você não tem estrutura dentro do espaço, equipamento, móvel, parte elétrica, computador, uma mesa, uma cadeira, seja um sofá, vai ser horroroso. Em geral, o serviço envolve muita conversa, porque você tem que conversar com a pessoa que vai lá, aí você tem que conferir documento, tem que manusear o documento. Então você imagine, você está num lugar ruim, que não tem infraestrutura nenhuma, e também você também tem que ficar aguardando, porque o atendimento ele é exaustivo, ele é cansativo. E foi feita essa reforma e hoje nós da assistência social e também da sociedade puderam conhecer esse espaço. Foi no período da tarde, às 14 horas, e eu já estou postando tanto aqui na rede como na rede vizinha, que é o Instagram. Você vai ver algumas fotografias e também pequenos vídeos para você enxergar a dimensão que esse projeto e esse trabalho tem na cidade de Mogi Guaçu, e vai ganhar mais projeção e mais importância a partir desse momento que você tem toda uma estrutura física adequada para as pessoas trabalharem, para os técnicos desenvolverem melhor seu serviço com excelência e também atender uma população que cada vez mais é enorme, a cidade cresce. Beijo, gente! Qualquer novidade, qualquer vídeo, estou conversando aqui com vocês. Até qualquer momento aí, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado quem assistiu aqui até agora. Se você puder caminhar esse vídeo para frente, passar para as pessoas que gostem do tema, eu agradeço. Tem muitas informações aqui, principalmente quem é de Mogi Guaçu e região. Não perca essas oportunidades de dia 27 de setembro ir lá no Areca Bambu, participar com a gente das 15 até lá para umas 21, 20 horas do Festival das Águas. Vamos fazer um aniversário do Rio Mogi Guaçu. Um beijo, gente. Tchau, tchau.